Olá pessoal, sou o Pedrinho Nespolo e quero conversar um pouco com vocês sobre a quebra da ampla defesa e do contraditório quando um servidor público é exonerado sem um advogado no processo administrativo que culminou com a sua exoneração. Então, portanto, a tese que eu quero mostrar para vocês hoje é a ausência de advogado como quebra da ampla defesa e contraditório nos processos administrativos disciplinares, ok? Então vem comigo aqui para analisar o nosso raciocínio. Então, primeiramente, uma explicação sobre o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. Ele é um instrumento previsto na Lei 8.112, que institui o regime jurídico dos servidores da administração municipal, onde busca apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, desde que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. O PAD acontece porque a autoridade que tem conhecimento de alguma irregularidade no serviço público, ela é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, o PAD, assegurada ao acusado a ampla defesa e o contraditório, ok? Essa sindicância, ela pode resultar em 3 rumos. Ela pode resultar no arquivamento do processo, se verificar que não teve dolo, não teve culpa, não teve má-fé, não teve enriquecimento. Ela pode resultar na aplicação de penalidade de advertência ou uma suspensão de até 30 dias e ficar gravado na ficha funcional do servidor público, ou até mesmo a instalação de um processo disciplinar. Evoluindo essa sindicância, o prazo de conclusão dela não pode exceder 30 dias. Ela pode ainda ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Ou seja, o pessoal que está em sua sindicância, geralmente tem alguém ali que toca, que é um relator, outro que preside, e aí, se em 30 dias não for suficiente, pode prorrogar por mais 30. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação, de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instalação de processo disciplinar. Em resumo, pessoal, é possível sim que um servidor público seja demitido, seja exonerado, e faz muito tempo que isso é permitido. A questão é que, para acontecer isso, tem que necessariamente instaurar um processo disciplinar administrativo. Acontece muitas vezes o afastamento preventivo, geralmente é para que o servidor não atrapalhe as investigações, ou durante essa investigação ele começa a atrapalhar, começa a interferir, então por cautela é feito então o afastamento preventivo, ok? A autoridade instauradora do processo disciplinar pode então determinar o seu afastamento do exercício pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. O afastamento pode ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, o afastamento preventivo geralmente acontece para que o investigado não atrapalhe as investigações. É muito importante dizer a obrigatoriedade de constituir uma comissão. Esse processo sempre será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, ou seja, com mais de 3 anos aí, que são servidores públicos designados pela autoridade competente. Isso aí está previsto no parágrafo 3º do artigo 143 da Lei 8.112, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Então, esse é um critério que o presidente dessa comissão que vai conduzir esse processo administrativo disciplinar tem escolaridade igual ou superior àquele que está sendo indiciado. O processo administrativo disciplinar, o PAD, ele tem algumas fases, ok? A primeira é a instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Feito isso, passa-se para o inquérito administrativo, que compreende a instrução, depois a defesa e o relatório, ok? E por último, o julgamento do processo administrativo disciplinar, dizendo qual é a penalidade ou se foi arquivado. O prazo de conclusão do PAD não pode ser superior a 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua igual prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Então, ele não pode ser maior que 60, entretanto, se houverem circunstâncias que exijam, ele pode ser prorrogado por igual período, ou seja, até 120 dias. A
Aí, o que acontece com a principal reclamação? Muitas vezes o servidor público não tem dinheiro para pagar um advogado, participa de todo o processo administrativo sem ter uma defesa técnica, só que esse item é muito questionado, porque ele tem uma defesa prejudicada e a garantia constitucional de se ter um advogado não é cumprida. Veja o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ora, uma defesa técnica, conforme diz o artigo 133, e se combinar com esse artigo 5º, fica bastante contrária à Constituição. Observe-se a letra da lei do artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. A Constituição é muito clara que o advogado é indispensável na administração da justiça. E o artigo 5º diz que é assegurado aos acusados em geral, e servidor público, então, é um funcionário de algum órgão público, submisso a toda a estrutura que nós temos de poder público, ele fica com a sua defesa prejudicada por essa ausência. Então, se a Constituição me diz que um advogado é indispensável para a administração da justiça, se a Constituição me diz que todos acusados terão direito a uma defesa justa, então é só entrar com uma ação que eu consigo refazer toda a sindicância, anular o ato e ter uma defesa técnica. Pois é, a princípio, pessoal, não. Essa é a grande surpresa. A súmula vinculante número 5 diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, pois é, uma súmula vinculante ofende e contraria a Constituição. Veja bem que esse voto foi feito em 2008 pelo ministro Gilmar Mendes, e ele, nesse precedente representativo, é bem específico, dizendo: na espécie, o único elemento apontado pelo acórdão, recorrido como incompatível com o direito de ampla defesa, consiste na ausência de defesa técnica na instrução do processo administrativo disciplinar em questão. Ora, se devidamente garantido o direito à informação, à manifestação, à consideração dos argumentos manifestados, a ampla defesa foi exercida em sua plenitude, inexistindo ofensa ao artigo 5º da Constituição. Por si só, a ausência de advogado constituído ou de defensor ativo com habilitação não importa a nulidade do processo administrativo disciplinar. Ressalte-se que, mesmo em determinados processos judiciais, como o habeas corpus, na revisão criminal, em causas da justiça trabalhista e dos juizados especiais, esta Corte assentou a possibilidade de dispensa da presença do advogado. Ou seja, um grande absurdo, pessoal. Revolta porque a Constituição diz que é indispensável um advogado para a manifestação da justiça. Diz que todo acusado tem direito a uma defesa, a ampla defesa e o contraditório. Essa combinação vai totalmente de encontro ao que foi criado nessa súmula vinculante número 5, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. E aí fica o nosso protesto. Aqueles que são demitidos, exonerados e muitas vezes por ausência de uma defesa técnica não conseguem voltar. Muita injustiça pode estar acontecendo e pode acontecer por conta disso. Eu entendo que se não houver uma defesa técnica, não dá para dizer que a ampla defesa e o contraditório foram exercidas em sua plenitude. Se alguém discorda, concorda, tem alguma dúvida, por gentileza, deixe nos comentários para que a gente possa debater. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.